21 de setembro de 2023, véspera da, não sei por quê, primavera. Por que é só primavera? Não tem prima Verônica, prima Mirinha, prima Alice, prima Valéria, não tem nada disso. Prima Kátia, prima Dona Lourdes, só primavera. Está privilegiando só as veras. Amanhã é que os ipês amarelos estariam autorizados a começar a florir. Mas como o mundo está em transição planetária, em julho, última semana de julho, a rua Belo Horizonte, aqui em Juiz de Fora, já estava tapetada de flores amarelas. Mas vamos que vamos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Mirinha Verônica, Verônica Mirinha, muito obrigado por estarmos juntos. Internautas, se é a primeira vez, seja bem-vindo. Se já conhece o nosso trabalho, temos gravados aí 137 encontros e estamos seguindo em frente. A hora que terminarmos o reencontro com a vida, nós vamos para outro livro do Manuel Filomeno de Miranda. Quanto o Papai do Céu der permitir que a gente fique com juízo, bom senso e responsabilidade, estaremos juntos nessa tarefa extraordinária. Muito bem, meninas, quem começa, quem não começa, eu espero que vocês tenham lido o capítulo, tenham pego o seu lápis, anotado as perguntas, deixa aí no chat, deixa aí nos comentários, para que a gente possa responder. E vamos que vamos. Se você é de outra cidade, de outra instituição, deixa o seu nome, a cidade, a instituição, mesmo que assista a posteriori, não assista nesse 21 de setembro, deixa sua marca aí. Gostou? Dá um joinha, clica no sininho, assina o canal para que a gente possa alavancar mais o vídeo na internet. Quem começa? Eu. Eu. Vamos lá. Mensagem número 138 do livro Minutos de Sabedoria. Não se prenda às opiniões da multidão. Viva sua vida de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga o lado exterior. O íntimo só Deus conhece. O mundo não pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre. Prefira obedecer ao Mestre, amando sempre, e não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos ampara nesta tarefa. Aqui estamos com o coração repleto de alegria por nos encontrarmos entre corações queridos e, principalmente, por podermos aprofundar nas palavras do Manuel Filomeno de Miranda, que tantas elucidações tem nos trazido a respeito desse encontro entre o mundo físico e o mundo espiritual. Que possamos, nesses instantes, refletir, aprender, aprofundar, conhecer um pouco mais da vida além do túmulo e nos prepararmos para esta realidade que é fato. E que possamos, ao adentrar no mundo espiritual, estarmos em boas condições de entendermos o que se passa e compreendermos o local aonde estaremos também. Agradecendo mais uma vez a esse Espírito benfeitor, a Divaldo Franco pela psicografia e aos amigos espirituais que nos oportunizam que possamos trabalhar na seara do Cristo e, em especial, nessa atividade. Agradecemos muito e rogamos que a sua paz esteja entre nós. Que assim seja. Suas palavras iniciais. Boa noite, os queridos amigos internautas. Vamos nós lá para mais uma etapa desse livro aí fantástico. Mirinha, suas palavras iniciais. Boa noite, queridos amigos. Vamos para mais um estudo maravilhoso. Muito bom. Tivemos, então, aí nesse mês de final de agosto, princípio de setembro, curso de
trabalhadores para a área do médico, do passe, dos médiuns passistas. Várias pessoas já começaram a atividade e também tivemos a reunião do grupo de estudos e a formação de plantonistas do SOS Preces. É a FEAC abrindo oportunidade de trabalho para aqueles que querem utilizar as suas mãos, os seus recursos e possibilidades no trabalho do bem. Estamos precisando de pessoas também para aprenderem, se já sabem usarem, se não sabem aprenderem, o trabalho da multimídia nas tardes de quinta-feira. Está um desafio transmitir as palestras da reunião pública de quinta-feira, porque houve um remanejo, pessoas que trabalhavam assumiram outros compromissos fora da FEAC, na sua área pessoal, profissional. Então, se você já sabe manusear equipamentos dessa área da eletrônica, ou se não sabe e quiser começar do zero, entre em contato com o Chaves, entre em contato com China, com Marcos Fartes, com os companheiros lá da multimídia, para que eles possam agendar, capacitar você e você nos ajudar nessa tarefa, tá bom? Eu não sei nada, Falcone, sabe nada, mas tem disponibilidade quinta-feira à tarde, aprende tranquilamente. Olha aí, Verônica Mirinha e eu não sabíamos nada de internet, eu não sabia, gente, ligar o computador. Dia 14 de fevereiro de 1994, ano que vem eu completo 30 anos usando o computador, foi que eu coloquei um 386 na minha frente. Você lembra, Miri? Tinha de memória 300 megas, não é isso? Um pendrive de 1 giga tem 3 vezes e meio que tinha de memória no meu computador 386. Se você der de presente para alguém um pendrive de 1 giga, vai jogar na gaveta a hora que você virar as costas. E nós estamos aí, ó, trabalhando, fazendo e acontecendo. Então, venha, temos oportunidade para quem tenha disponibilidade, interesse e possa participar. Quem começa? Euzinha. Euzinha, é com você. Muito bem, capítulo 14. Peraí, deixa eu ler só aquele pedacinho lá do início que eu não esqueci de ler. Aquele é meu, é a única coisa que eu leio. Tem que ter, se eu passar para você, eu estou roubado. Durante a reunião mediúnica de socorro aos desencarnados, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, na noite de 10 de abril de 2002, o bondoso mentor entreteceu as considerações abaixo através da psicografia. É com você. O Filomeno inicia esse capítulo, que é vida social do além-tudo. O que a gente entende disso, né? O pessoal está lá passeando, vida social, né? Um happy hour, um encontrinho com os amigos, uma conversação, umas fofocas, umas bebericação. Ué, Mirim, isso é a nossa vida social aqui. Ah, não, Mirim, é a sua. Então, a gente fica pensando o que é vida social no além-túmulo. Assim, é um capítulo que a gente até assusta, porque Filomeno precisa desvendar como é que vai ser isso, né? E aí ele vai falar, ele começa o capítulo falando que a sociedade é um organismo complexo que reúne as criaturas humanas em favor da harmonia geral. Presta atenção nisso. Quer dizer, nós nos reunimos em grupo, isso é uma sociedade, para que a gente, com as nossas complexidades, consigamos chegar numa harmonia uns entre os outros. E claro que a gente tem que ir no Livro dos Espíritos, na terceira parte, das leis morais. Kardec, ele foi tão estudioso, que ele dedicou um capítulo, que é o capítulo 7, à lei da sociedade. Então, tem um item lá específico que se titula Necessidade da Vida Social. Pelo menos dá ponto sem nó, não. Você pensa que ele dá, mas ele não dá.
Questão 768, tem várias questões sobre isso. O capítulo, a lei da sociedade, é sobre sociedade, mas em especial esta questão, Kardec pergunta para os espíritos: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, uma satisfação pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Nossa, Jesus, como que estuda isso, Senhor? Lendo, relendo e procurando primeiro entender o que Kardec quis perguntar. O que o Kardec quis perguntar? Esse negócio de se reunir não é para você atender o seu interesse? Eu vou lá porque vou fazer um network, porque vou fazer um social. Não é assim que as pessoas falam? Eu preciso ir para fazer um social. Há um interesse individual aí. Ele está perguntando se o objetivo não é de ordem mais geral. Não deveria ser assim, né? E aí os espíritos vão responder brilhantemente: o homem tem que progredir. Insulado, quer dizer, sozinho, em isolamento, não lhe é isso possível. Olha que fantástico isso. Eu não consigo evoluir, eu não consigo progredir sem um grupo de pessoas ao meu redor. É isso que os espíritos estão dizendo. Por não dispor, os espíritos ainda explicam por que a gente não consegue progredir sem estar com um grupo de pessoas ao lado. Porque eu não disponho de todas as faculdades, é preciso que haja uma troca. Eu troco com a Verônica sobre o que ela sabe, ela troca comigo, e assim sucessivamente. Eu aprendo com o Falcone, ele aprende com o fulano, assim. Isso é sociedade. Eu aprendo Então, os com a espíritos... Alice. Eu aprendo com a Alice, o que você quer? É Se isso. bobear, você aprende com seu neto. Se bobear, Bernardo me ensina toda hora. Ensina toda hora. Então, ele diz assim, continua os espíritos, falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele quem? O homem se embrutece e se estiola. Nossa, gente, eles respondem muito complexo, é por isso que precisa estudar com dicionário. Ele se embrutece e se enfraquece. Quem? O homem. Quando está no isolamento, ele se embrutece e se enfraquece. Se a gente parar para pensar, é exatamente isso. Nós temos necessidade de conviver, seja na vida física, seja na vida espiritual, porque em qualquer plano que eu estiver, físico ou espiritual, a evolução é constante, o progresso é constante, é contínuo. Não tem esse negócio de que progredi na Terra um tanto, cheguei lá, parei, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Eu trabalho, meu pai trabalha incessantemente. É a lei do Cristo, é a lei do progresso, da evolução, não tem esse negócio de ficar parado, não. Você nunca foi em cemitério, não, Mirinha? Cemitério, gente. É. Eu Tô já fui, achando, já fui. tô achando que você está com parafusamento. Você nunca foi em cemitério. Você já foi, Verônica? Está lá na lápide assim: aqui descansa em paz fulano de tal. Deus o ampare e proteja. Descansa em paz, Mirinha. Descansando. Está lá para tudo quanto Descansa. é lápide no cemitério. Você nunca viu, não? Você está precisando ir Quem mais dera. no cemitério. Ô, gente, quem dera que descansasse em paz, que hoje chegou um momento do meu dia que eu quase que eu arranquei os cabelos da minha cabeça e falei, Senhor Jesus, que vontade de parar um pouquinho, parar de lidar com pessoas um pouquinho. Que complexo que está lidar com pessoas. Você não pode falar filho, você não pode falar isso. Mas o capítulo está dizendo, você precisa lidar com pessoas. É isso que o Filomeno veio trazer para nós. Você precisa conviver, não descanse em paz nem hoje, nem nunca, não tem isso. Ah, Miriam, mas isso é muito triste. Eu também acho um pouco, vou confessar para vocês. Eu gostaria de bem tocar uma lira, tururu, mas não tem isso, Senhor. Não tem. Você ficou boazinha, convalesceu do pós-túmulo, acabou, né? Trabalho. Trabalho, Verão.
Trabalho, puxada de orelha, porque não fez isso, não fez aquilo. Você pensa que os espíritos vêm, que linda, maravilhosa. Nossa, hoje eu deixei uns bilhetinhos colados lá na parede do meu trabalho, vários bilhetinhos, para estimular o funcionário, um agradinho, um beijinho, um negocinho assim, porque a gente dá muita bronca. E o ser humano, às vezes, ele precisa de uma palavra querida. Daí deixei um bilhetinho, depois eu olhei para aquilo e falei, Jesus, de onde que você dá isso para a gente? É o Cristo ajudando a gente a fazer alguma coisa pelo outro. Tá achando que você vai chegar lá na hora que você acordar e falar, descansou, querido, vamos sentar aqui para um social. Não tem esse trem, não, gente, vai desculpar. Aí o Filomeno continua falando que do passo gigante, gente, é muito legal esse capítulo, porque a gente deu um passo gigante do primarismo até o progresso que a gente conquistou hoje, né? Hoje nós somos outras criaturas. Hoje a gente convive na sociedade muito diferente do que a gente convivia na Idade Média e nos outros períodos, né? Na fase dos instintos, o ser que é gregário, nós somos gregários. Uma característica da mirinha especificamente, é que ela é um ser gregário. O ser humano é um ser gregário. Outras pessoas têm um perfil acentuado, quando a gente estuda na gestão de pessoas, desse quanto do que a criatura é gregária. O que é isso? A criatura gosta de estar com outros, agrega pessoas, traz pessoas para si. Ah, eu vou sair do centro. Sai não, querido, fica. Ser gregário. Nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos passar por cima daquilo que nos faz mal, que me faz mal, que é o orgulho, e ficar com o outro, para que eu possa crescer. É disso que o capítulo está falando. Então, assim, a gente precisa buscar grupos sociais para que a gente tenha evolução social. E a convivência, elas nos enriquece muito. Porque, por exemplo, o que você tem? Eu lembro que quando eu convivia com a Cátia Falcone, lá na Idade Média, o Falcone tem uma clínica, não sei se vocês sabem, e tem um quintal na clínica ali, era a horta, né, Armando? Era a A horta. horta é extraordinária. Maravilhosa. A Cátia cuidava daquilo como um primor. E eu cresci, essa coisinha que eu sou hoje, comendo arroz, feijão, ovo e batata frita. Sem nunca colocar na boca. Nada de legume, de verdura. Quando eu comecei a conviver com o Falcone assim, gente, não é possível. Ah, alface. Que é isso, João? Não é alface o quê? Não, mas me ensinou. Eu falei, gente, mas não. Salada colorida. Aí um dia eu estando, olha como que a gente aprende com o outro, que nunca mais a gente esquece. A Kátia estava arrancando uma beterraba maravilhosa, uma coisa assim, gente. Dessa tal horta. Filhinha, por que você não come? Eu falei, você tem gosto de terra, isso é horrível. E o Falcone pegou aqui, lavou, porque é assim uma coisa, né? Lavou, partiu ali para ele comer. Com aquela cara assim, hoje eu como beterraba. Todos os dias eu lembro do Falcone. Então, assim, a gente precisa um do outro. Eu precisei da convivência com eles, que foi muito bendita na minha vida, para aprender a comer beterraba, Senhor. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque isso é uma coisa simples. Com quem que você aprendeu a comer beterraba? Olha como é importante. Tem outras coisas que a gente aprendi com a Verônica, isso aqui, a sociedade é isso, né? Então, a convivência, ela traz muito de ensinamento. Na psicologia, fazendo um parênteses aqui, tem uma vertente da psicologia que diz que a convivência é fonte geradora de alegria e tranquilidade e também de desavença e mágoa. Quer dizer, vez por outra, surgem conflitos. E por que surgem conflitos? Primeiro ponto, orgulho. É o meu ponto de vista que vai. É a minha opinião. Sou eu que estou certo. Não tem nada disso. Eu não Você não estou mais sabe nada, certa. quem sabe sou eu. Sei nada. Eu preciso aprender. Eu preciso. Então, o fato é que eu sempre estou achando que eu sou melhor, que eu sei mais que o outro. E isso dá conflito, né? Os embates acontecem por causa da vaidade, por causa do ponto de vista que é diferente.
Eu estava num grupo de estudo essa semana da FEAC, em que as pessoas falam, mas aí faz assim, porque nós é que não fazemos. Fiquei ouvindo aquilo, eu falei, nós quem? Nós espíritos. E daí? Gente, cadê a lente? Eu enxergo hoje a possibilidade da reencarnação, mas meu amigo católico não enxerga, dá licença. Respeite o outro, compreenda o outro. Nós estamos intolerantes, indo numa onda que não nos pertence, que não é nossa. A onda está passando ali, ó, eu pôr a cabeça para fora. Para quê? Para quê? Se você não tem força, coragem e competência, não coloque a cabeça para fora do ônibus nesse momento. Deixa a onda passar, senão você vai nela. Então, recua. Fala, eu não estou com força para isso, eu não estou com força para entrar ali. Porque, gente, a gente faz coro com as coisas com muita facilidade. Não é isso mesmo? E aí o outro dá opinião, e aí aquele que fala mais eloquentemente fica em destaque. Ai, gente, isso tudo é uma bobagem, isso tudo. Quanto que a gente precisa aprender a viver em sociedade, né? Ele fala aqui que a importância da gente viver com o outro é um aprendizado constante, né? Nós voltamos aqui para o Filomeno quando ele fala que no intercâmbio social, de interesses e necessidades, as aspirações vão se afinando, vão se refinando, o orgulho vai dando lugar ao altruísmo. Palavra linda, né? Altruísmo. Eu escutei essa palavra, outro aprendizado. Há 20 anos atrás, pela boca do meu querido amigo Talarico, onde ele disse, Mirinha, nessa situação tal, você foi altruísta. Achei aquilo chique, achei bonito. Falei, nossa, eu fui isso, que fino, né? Mas eu falei com ele assim, Talarico, Talarico, saudade de você, meu filho. Jesus te abençoe onde você estiver. Eu falei, Talarico, deixa eu te falar, meu querido, porque mirim é assim, né, gente? Quando vocês veem assim, é mirim. Eu não sei o que é essa palavra, não, mas vou pesquisar. É de Mirim passar é a no pessoa. pão, é de comer, o que é? Sabia se tinha que passar no cabelo, Armando, se pendurava na orelha. Mas eu achei tão chique, falei, um dia eu vou repetir essa palavra assim, mas tem que saber o que é, porque senão se respeta xingando os outros, não sabe. Aí ele falou assim, Mirinha, você agiu com amor desinteressado. Eu falei, meu Deus, eu podia fazer sempre isso. Mas no momento a gente faz. Então, assim, o egoísmo dá lugar a esse amor desinteressado, né? E aí, o que estabelece a partir disso? A fraternidade, a amizade. Aí eu vou perguntar para o Falcone, é fácil isso, Falcone? O que é que o ser humano ainda enterra nessa tal da falta de amor desinteressado? Primeiro eu, depois eu, se tiver mais alguma coisa, eu de novo. É o egoísmo. É achar que o mundo gira em torno do umbigo da gente. A minha religião é melhor do que a sua, o meu time é melhor do que a sua, a cor da minha pele é melhor do que a sua, o meu ponto de vista é que está certo. É isso que acontece. É isso que acontece. Então, egoísmo. Egocentrismo é o contrário de altruísmo. O egoísta, quando age no bem, ele já age para levar vantagem. Ele dá com a mão, não é que dá com a mão, Mirim, e tira com a outra, não. Ele dá com a mão e depois ele tira com as duas. É isso que acontece. Nós temos que ter cuidado, porque senão o nosso lado é o homem velho, é a mulher velha. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É a nossa moral antiga. A moral antes de Moisés era olho por olho. A moral com Moisés é perdoar 7 vezes. A moral com Jesus é perdoar 70 vezes 7. E a doutrina espírita vem lembrar cada ofensa recebida. Você está vendo que primeiro maternal, depois fundamental, depois segundo grau, depois universidade. E o volume de informações vai aumentando. A criança toma o brinquedo do outro e fala, é meu. E fala de cara fechada, rosnando. Daqui a 2 minutos, largou para o lado, o outro está pegando, não está nem aí. Mas naquele momento,
É o homem velho, a mulher velha incorporado. Ainda somos crianças, adolescentes. Temos que pensar nisso. É fácil? É. Poderia ser mais fácil? Poderia. Mas eu vou descer do meu salto, eu vou me misturar com a Mirinha e com a Verônica? Aí a Verônica olha de lá e fala assim: eu vou me misturar com o Falcone e com a Mirinha? Aí a Mirinha, do ponto de vista dela, fala: eu vou me misturar com o Falcone e com a Verônica, e ficamos cada um de nariz empinado. Chega e diz: querida, que bom, alegria de te ver, irmã, paz em Jesus. E por dentro está peste, desgraçado, que essa coisa não morre. E nós espíritas não podemos nem falar isso. Eu não gosto da Verônica. Aí eu finjo e falo: oi, Verônica, que bom te ver, meu amor. Como é que vai a família, o marido, os filhos? E por dentro eu estou assim: podia desencarnar. Nós não podemos nem falar isso, porque se a Verônica desencarnar e descobrir o meu pensamento, ela pode colar em mim 24 horas por dia. Aí eu estou lascado. Porque na FEAC eu vejo a Verônica 2, 3 vezes por semana. Mas se eu ficar torcendo para ela desencarnar, chega do lado de lá. Ela não assina carteira com Jesus, descobre que foi tudo fingimento. Aí vem o médico vidente e fala: Falcone, Verônica está do seu lado. Eu digo: ai, meu Deus, nem desencarnada me dá sossego. Espiritismo não é brincadeira, não. É para quem quer, não é para quem aguenta. É o nosso ego. Então, Filomeno diz que o progresso ele se manifesta na vida social, pois o que importa, gente, é o grupo, não é o indivíduo. Isso que o Paulo Falcone acabou de falar, né? Esse interesse pessoal, em algum momento, a gente vai precisar deixar ele um pouco de lado. E isso aí sim é individual. Eu largar esse egoísmo que habita na Mirinha, eu preciso identificar, olhar para ele e fazer alguma coisa para retirar ele de mim. Não adianta eu estar vendo que a Mirinha é muito orgulhosa, mas eu não estou fazendo nenhuma luta, nenhum embate com a própria Mirinha para me destituir dessa chaga da humanidade, né? O Filomeno ele vai citar 3 duplas de veículos poderosos para a gente alcançar melhores resultados com a gente, e que isso vai culminar, em si, na felicidade, no bem-estar, na saúde, na harmonia, né? Que é ciência e arte, tecnologia e pensamento, ética e religião. E aí a gente passa, gente, ele fala que cada período da sociedade assinala-se pelas suas glórias e misérias. A gente sabe que os historiadores colocam 5 períodos para a gente, né? A pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. Ele vai falando, os historiadores vão falando. E quando a gente vai passeando por esses períodos, no quesito sociedade, a gente vai vendo como a gente evoluiu. Então, quando algum espírita, aí é parte que nos cabe, né, diz assim: não, o mundo está cada vez pior, me dói num grau, porque não estou cada vez pior, eu não concordo com isso. E aí pode vir Jesus, pode vir quem for, eu não concordo com isso. Porque na pré-história, os humanos, o que eles eram? Caçadores, eles não se fixavam em lugar nenhum. Na Idade Antiga, eles eram primitivos. Na Idade Média, a sociedade não tinha possibilidade de ascensão social. Tinha o topo da pirâmide, quem que era? O clero. Depois vinha a nobreza, depois na base era quem? Os escravos, os servos. Na Idade Moderna, tinha aqueles que eram privilegiados porque herdavam pelo nascimento, e quem pagava imposto era a classe menos favorecida. Na Idade Moderna, o que imperava, o fortalecimento era da burguesia. Na Idade Contemporânea, os monarquistas absolutistas enfraqueceram, e aí vieram os monarquistas constitucionais. Eu vou fazer uma pergunta, e eu não vou responder. Houve ou não houve um progresso gigantesco? A gente melhorou ou não melhorou?
Como que é isso, gente? Como que eu posso sentar, dizer que eu estudo e falar que eu estou do mesmo jeito, que o mundo está cada vez pior? Porque está tendo muita guerra? Porque está tendo... Você viu lá o que aconteceu não sei aonde? Presta atenção, gente, para com isso, não faz coro com isso, estuda, e no estudo identifique o que está acontecendo com o planeta Terra, identifique o que acontece com cada um de nós, qual é o meu papel nessa sociedade. Eu conheci uma pessoa há pouco tempo que me disse que contribui num clube aqui em Juiz de Fora como diretora, e ela contribui fielmente, bravamente, emite a sua opinião, tem posicionamentos de ética. É disso que nós estamos precisando. Ah, pode ser presidente da República? Não precisa. O seu posicionamento na sociedade é faça você a coisa acontecer melhor. Seja você correta, seja você no seu trabalho que você faz. Então, a sociedade melhorou demais, houve muito progresso. Nós somos criaturas melhores. Eu não jogo lança em ninguém, eu não chamo ninguém para. Como é que chama aquele negócio, gente, que a gente chamava? Duelo. Chamava a gente para duelo em nome da honra. Olha o que a sociedade fazia. Fogueira e praça pública não tem mais. Comercialização de escravos, por aí vai. É muita coisa. Gente, como é muita coisa. Melhorou ou não melhorou? Senhor Jesus. Então, o Filomeno está falando aqui que ainda existem limites orgânicos na sociedade terrena. Mas está condizente com o quê? Está falando aqui com a nossa condição. Sim. Nós estamos limitados? É igualzinho. O Bernardo, seu neto, Mirinha, consegue falar uma frase em alemão? Consegue, ele tem 5 anos. Ensina para ele que ele fala, lê um texto. Mas ele consegue dar aula de alemão? Não, já. Está limitado ainda. Não tem como ele aprender com 5 anos a dar aula em alemão. Se bem que hoje essas crianças estão meio assim esquisitas, não sei de onde que elas estão vindo. Mas assim, na normalidade, não. Na normalidade, não. Aí o Filomeno fala, já lá no além-túmulo, não há limites para as conquistas do Espírito. Não tem, gente. Não tem, não. Lá é ilimitado. Lembrando sempre que a gente tem falado algumas semanas atrás. Aqui é a cópia de lá. Aqui. Aqui é uma cópia grotesca de lá. O Filomeno diz que a vida social lá tem força, tem riqueza, tem beleza, tem realizações. Antes, pensava que lá a vida era sem vibração, sem movimento, sem trabalho, sem ação. Aí eu vou perguntar ao Falcone. Assim, especificamente, o que as criaturas, porque a gente lê no André Luiz que existem namoros, o que as criaturas fazem socialmente lá, Falcone? Quem lê Nosso Lar vai ver que a distribuição geográfica de Nosso Lar são 6 departamentos. Nosso Lar é uma colônia espiritual que está a 60 mil metros do nível do mar. A colônia Regeneração tem a mesma característica, 60 mil metros. Colônias que estão nessa distância, que é padrão de distanciamento da Terra, têm todas mais ou menos a mesma constituição. 6 ministérios. Cada ministério, 12 ministros. A nossa casa está ligada ao Ministério do Auxílio. Muito bem. Vamos em frente? Vamos. Tem o campo da música, tem atividades de teatro, tem atividades escolares. Olha o campo da música. O campo da música. Isso é do livro Imagens do Além. Tem atividades musicais, tem corais, tem reuniões de aprendizagem de como melhorar a respiração. Tem uma série de atividades. E tem os encontros. A família do Lísias, onde o André Luiz está hospedado temporariamente, recebe visitas. Acho que a mãe do Lísias é Dona Laura, não é isso? É isso mesmo. A mãe da Dona Laura tem uma sobrinha lá, temporariamente com ela, uma neta. Uma neta. Que desencarnou com problemas de
distúrbios de afetividade, de tudo mais. Então, tem o trabalho da estrutura doméstica social do lar. E um lar ao lado do outro gera relacionamentos. Aqui em Juiz de Fora, Mirim, eu moro há 44 anos. Morei alguns anos em prédios. Eu era o único que entrava no elevador e cumprimentava todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu cumprimento até poste, já falei isso aqui. E tinha uns que nunca responderam. A gente não sabe quem é o vizinho do apartamento do lado. Então, a socialização no planeta Terra, a televisão prendeu cada um em torno de uma telinha, depois o computador complicou mais a situação. Não tem nos consultórios médicos revistas mais na sala de espera. Cada um chega e gruda no seu celular, ninguém conversa com ninguém. Aquela conversa de bate-papo que eu falei várias vezes em palestra, a Verônica chegava lá no meu consultório do Fernando, ficava, bom dia, sentava. Vai demorar? Não, está tudo no horário. Aí chegava a Mirinha, bom dia, bom dia, bom dia. É a primeira vez que você vem aqui? Ah, não, já trato com o doutor Fernando há muito tempo, porque eu estou contratar com o Falcone, não sei o quê. O que você tem? Dor de cabeça? Ih, minha filha, que bom que você tem dor de cabeça, que eu tenho dor de cabeça e dor nas costas. E aí chegava uma terceira e disputava, e ficava aquela conversa disputando quem tinha mais dores. Hoje, é cada um com seu celular na mão, a pessoa chega, às vezes eu chego no consultório, toda vez que eu entro e digo, bom dia, boa tarde. Raras são as pessoas que levantam o olho para ver quem é que está chegando. A maioria não responde e nem levanta os olhos. Se eu entrar de capacete, então, que eu ando de moto, aí é que não, com o canto do olho já olhou quem está chegando ou não, nem levantam a cabeça. Então, a comunicação, eu volto lá no Abelardo Barbosa, o grande filósofo Chacrinha, quem não comunica se estrumbica. No mundo espiritual, há esse processo de educação, porque a transformação moral já aconteceu. Você vê que o ministro que o André Luiz vai procurar, vai pedir ajuda, ele atende de duas em duas pessoas, porque um aprende com o que o outro fala. Então, é comunicação o tempo todo. É comunicação o tempo todo. E aqui? A pessoa entra na padaria, você trabalha na padaria lá como RH. Observa para você ver. A pessoa chega, não tem bom dia, não tem boa tarde. Quanto é o quilo do empadão? Quanto é o não sei o quê? Me dá 2 pães. Tá, tá. O mínimo de palavras possível, monossilábica, a comunicação. Comunicação social está despencando. E os nossos jovens estão despencando até na linguagem. Hoje nós temos o digitalês. Também é TB. Você é VC. Fim de semana é FDS. Quase que vira um palavrão. E vai por aí afora. Estão economizando até na linguagem escrita. Às vezes eu peço às pessoas, quando eu estou atendendo com o PNL, escreve uma frase aí, tudo que eu alimento cresce e fortalece. Você fala, nossa, Falcone, há quantos anos que eu não pego num lápis? Há quantos anos que eu não pego num lápis para escrever? Ah, eu não sei escrever em letra cursiva, não, só em letra palito. Eu perguntei outro dia, o que é letra palito? Aquela letra assim, quadrada. Impressa. Quando eu estudei era letra de forma. É, Agora eu descobri que é letra letra palito. palito. Minha filha, ó, o povo está cada vez estudando mais e É emburrecendo verdade. mais. Você vai num consultório de saúde hoje, profissionais de saúde, ele quer ver exame, não quer nem pôr a mão no paciente mais não. Ele quer ver exame. Como é que fica a situação? O contato profissional de saúde paciente despencou. A nossa medicina evoluiu muito na parte cirúrgica. Fazem cirurgias hoje assustadoras, mas na clínica despencou pela. Ele vai levar para a profissão dele o diálogo dele na família, na escola, no dia a dia. A pessoa chega, boa tarde, boa tarde. E consultas que ainda ontem demoravam um tempo maior, fazia-se uma avaliação.
hoje. No seu caso, como é que você avalia um currículo? Você faz assim, tum, 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 gostei. Tum, 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 não gostei. É ou não é? Você já tem um olho técnico. Nós estamos desenvolvendo velocidade. Para quê, Miriam? Para ficar mais tempo na frente do celular, da televisão, canal de TV aberto, ou para não pensar em nada. Oremos. No mundo espiritual, as pessoas conversam. Quando eles descrevem que vai vir um mentor, antes o pessoal se apresenta, chega mais cedo, conversa, forma a mesa, tem diálogo, tem convivência. Olha aqui no trade, nós tivemos no trade aqui, um pedacinho do céu na terra. Fulano, que bom te ver, não sei o quê. A gente encontra uma vez por ano no Congresso Espírita. A gente conversa, abraça, ri. Mas acabou aquilo, voltamos para as nossas casas espíritas, entramos mudos e saímos calados. Aquela equipe sorriso da FEAC, a quantidade de gente que agradece aquilo, boa noite, seja bem-vindo. É a primeira vez que você vem, quer uma mensagem, não sei o quê. A pessoa está acostumada com isso. Imagina no mundo espiritual, com a veneranda, com o Abel Gomes. É diferente. Agora, eu penso que a gente vai para onde a gente está, né? Eu gosto bem dessa frase, porque, por exemplo, na padaria, quem entra na padaria hoje vê uma RH dançando com os funcionários, que a música está tocando. Então, assim, eu acho que vai da pessoa, sabe? Por exemplo, eu acho que a evolução ela é muito coletiva, mas quando o indivíduo está evoluindo, né? Então, por exemplo, o meu patrão hoje estava dizendo para mim, fulano de tal, nosso fornecedor, entra aqui, acha que pode fazer isso, Miriam pode fazer aquilo. Eu disse, e quem impede dele fazer? O gestor do lado de cá. Então, nós temos que nos posicionar a favor disso e contra aquilo. É o caso que, quando eu ouço o Armando falar, meu Deus, está piorando? Não, gente, não está piorando, não. Estão se destacando pessoas que estão fazendo melhor. Eu atendi uma criatura hoje que disse assim para mim, mas eu nunca vi, eu estou com 48 anos, eu nunca fui atendido com RH como você. Eu falei, mas eu não quero ser igual aos outros, não. Eu preciso ser melhor, mas não é que os outros não, que é mirinha. Eu fui amigo Então, do assim, Hermógenes. E o Hermógenes tinha uma frase que eu passei a usar. Deus me livre de ser normal. Frase do professor Hermógenes. Eu Professor sempre de falo yoga, o isso. homem que normatizou o yoga no Brasil. A Deus gente me livre de precisa ser ser. normal. Deus me livre de Deus ser me como livre. todo mundo. Isso chama-se manada. Todo mundo fuma maconha. Você não fuma, não, Mirinha? Você não sabe o que está perdendo. Não tem nada contra quem fuma maconha, não. Eu só dando um exemplo. Todo mundo bebe. Você não bebe, não, Verônica? Que isso? É religião? Alguém, É alguém precisa promessa? parar isso. Alguém precisa fazer diferente. Cada E não um é para bebe o você que quiser, receber fume o louras, que não. quiser, mas eu não tenho que compartilhar. Vai para o Não, futebol de que jeito quiser. nenhum. Entendeu? Veja a torcida passar por ônibus e ônibus, pessoal batendo no ônibus, soltando foguete, não sei o quê. Eu digo, vai com Deus e volta com ele. E Não, e quem eu não falou que eles vou. estão errados? E quem falou, são eles, a escolha deles. A minha escolha ainda é outra. Daqui a pouco Aí posso ser eu eu que vou estou para o lá. forró e danço 6 horas. Eles devem falar assim: esse cara é doido. Não, foi para o forró clandestino na pandemia, todo mundo te achou maluco. Pois Então, é. assim, e você não se achou, né? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que tomar muito juízo, tomar e julgar ele para fora, porque não está adiantando também, gente. Uma coisa é eu tomar juízo e não colocar isso em prática, não colocar ele para fora. Então, tenha consciência, como com essa nova conhecida minha, que muito me honrou quando ela disse como ela age dentro de uma sociedade esportiva, dentro de um clube social. Como ela conversa com os diretores. Eu digo, sou assim, eu faço isso.
Olha a frase do A Filomeno Miriam, aí. mas Longe vão os tempos ingênuos em que se acreditava que uma vida social além do corpo, destituída de vibração, de movimento, de ação e de trabalho. É dinâmico. Eu trabalho e meu pai trabalha incessantemente. incessantemente. Tem Não esse negócio adianta parado, trabalhar não. para fora se não trabalhar para dentro. Não adianta eu ser o melhor lapidador de diamante do Ah, Brasil se eu não lapido as minhas más tendências. gente, quando a gente está atuando em qualquer área que seja, seja na sociedade, seja no seu trabalho, quando eu estou entrevistando, olhando um currículo e que eu faço aquilo, talvez mecanicamente, né, que eu não posso fazer mecanicamente, porque é ali que eu leio os sinais do funcionário, né, do candidato, eu preciso, em cada pergunta dele, responder o que a Miriam é. Não consigo melhorar. Nós temos que tomar juízo e aplicar o juízo. Presta bem atenção nisso. Filomeno termina aqui dizendo que o Espiritismo julgou por terra, que o céu é só aquele bloco azul ou cinza, né? Porque quando está chovendo, aquele bloco cinza parado, que a gente olha e acha que aquela massa parada. E que o inferno é um local de punição. A doutrina espírita fala para a gente o tempo todo: céu e inferno são estados de alma, não é uma região circunscrita. Eu carrego o céu e o inferno que eu construo no meu dia a dia, na minha vida. Você está em paz, está em harmonia? Que bom para você. Ele finaliza aqui essa parte que me cabe, dizendo o seguinte: as estâncias felizes, ao inverso das grandes megalópolis, né, das grandes cidades terrenas, são colmeias vivas de amor e de ação, aquilo que o Armando falou. O que a gente está fazendo lá, no plano espiritual, na hora do reencontro? É um bate-papo, é uma coisa afetuosa, né? Felicitando os seus habitantes com os gozos que se derivam da consciência lúcida e em consonância com as leis de Deus. Então, não pensa que lá nós vamos fazer um happy hour, vai tomar um peritivinho, vai comer um canapézinho. Não vai rolar, gente, não vai. Vamos nos educar para que isso não nos faça falta. Menina, mas eu não posso no happy hour? Não pode, você pode à vontade, sem problema nenhum. Eu mesmo adoro. Então, assim, não tem problema, não. O que você faz com isso? É como você reage a isso. Quanta falta que você sente disso é que é a questão, né? E ele continua aqui, impulsionando o espírito a incessantes buscas e aprendizagem na ânsia da conquista de sabedoria. Esse é o grande barato da vida. A gente conquistar um espaço de consciência que ultrapasse o corpo físico e que expresse, em algum momento, a sabedoria de viver. Agora a Verônica vai continuar para nós. O Filomeno continua dizendo, Segura aí, Verônica. pois é, que as comunidades resultantes da afinidade de interesses e conquistas morais harmonizam-se pelas metas que perseguem através dos labores que empreendem. Difícil de imaginar isso no mundo espiritual? Não. Aqui na Terra a gente faz assim. O que faz com que pessoas se reúnam numa determinada agremiação, numa determinada associação, numa determinada irmandade? São metas, são objetivos que têm em comum. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Então, há grupos que vão se dedicar a um determinado trabalho, o outro vai se dedicar a outro trabalho. O importante é que o trabalho é incessante, não existe a ociosidade. Mas as características desse trabalho, as funções desempenhadas por cada um que ali estão, vai vir de acordo com esse empreendedorismo deles, o interesse deles, as metas e objetivos que eles têm para desenvolver aquele trabalho. Lembrando mais uma vez André Luiz, que era médico na Terra, e que quando tem numa situação de recuperação melhor, ele quer, a princípio, trabalhar como médico, e não é permitido a ele, por uma série de circunstâncias que ele não tinha conhecimento, e ele começa ajudando aos doentes, mas limpando o chão. Limpando o vômito. Não é? Então, olha só,
É trabalho, é um trabalho digno, não era um trabalho da função dele, que ele havia se especializado na Terra, porque naquele momento ele não estava apto para desenvolver essa tarefa. Tanto é que tem um momento lá que tem um espírito passando mal, ele vai socorrer e acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? Porque não entendia o mecanismo da coisa. Então, precisava se preparar, se ajustar, se adaptar àquela nova realidade para depois, futuramente, poder desenvolver a sua função. Mas existe trabalho para todo mundo, em várias graduações ali. E ele diz que entre elas, essas comunidades, reina a perfeita confiança e a afetividade, e que é destituída de paixões egoísticas e tormentosas. E isso vai propiciar relacionamentos duradouros com realizações futuras para o bem geral. Então, os espíritos que estão trabalhando nesses núcleos, eles estão num processo depurativo. Por isso que os relacionamentos são duradouros, porque são destituídos de egoísmo. Não é igual muitas vezes a gente faz, que a gente quer os holofotes para cima da gente. Ali não. Ali é um trabalho individual, mas com resultado coletivo, para que o progresso seja em favor de cada um e de todos, em benefício de todos também. Então, nós vamos encontrar lá educandários de grande porte, que vão preparar aprendizes da beleza e do conhecimento, a fim de que, periodicamente, como chuvas de estrelas, o que são chuvas de estrelas, né? Ah, lembra as estrelas cadentes? As estrelas que dão a sensação de que estão caindo sobre a Terra? Então, esses espíritos se preparam para que, no determinado momento próprio, eles possam vir para a Terra, por aí a expressão chuva de estrela, cair na Terra como uma chuva de estrela, para iluminar o quê? Os caminhos humanos, que ainda são caminhos de sombras. E com isso, ajudando as criaturas a se libertar das suas injunções severas e penosas, dos flagelos destruidores, das enfermidades dilaceradoras, das angústias punitivas, da ignorância e da perversidade. Então, tudo aquilo que visa, objetiva a melhoria do ser espiritual é preparado. Então, esses educandários, o que são? São escolas preparatórias para que o espírito se aperfeiçoe daquilo que ele vai fazer na Terra, o que ele vai desenvolver aqui. Será que todos nós, Falcones, passamos por essas escolas educandários? Se não passamos, caiu por terra João 4:8. Deus é amor. Deus é amor. Nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá. Jesus não gosta mais de Mahatma Gandhi do que Jack o Extirpador. Jesus não gosta menos do guerreiro violento do que do sábio mais culto. Todos são filhos, criação divina. Todos estamos na condição do filho pródigo, preparando para voltar para casa do pai. Uns mais cedo, outros mais tarde. Uhum. E quem tiver curiosidade, no livro Memórias de um Suicida, o Camilo descreve lá uma cidade universitária. Cidade Então, da Esperança. ele vai contando o que acontece depois da recuperação desses espíritos que vão para essa cidade, que é um educandário, onde vão estudar, onde vão se preparar, vão ampliar os seus conhecimentos. E assim, segundo Filomeno, estão aptos para a renúncia que treinaram nesses santuários de bênção. Afadigam-se na edificação do bem e da verdade, sem guardarem outra qualquer recompensa ou entendimento que não sejam expressos na paz da consciência. Frequentou esse educandário, se preparou, então está pronto para vir para a Terra e para poder executar aquele planejamento reencarnatório que lhe cabe. Então há uma preparação, nessa preparação há um entendimento da relevância das tarefas que serão desenvolvidas, há esse aprimoramento dessas virtudes para que se abandone esses vícios que a gente ainda traz muito, né, de egoísmo, de vaidade e tal, para poder se doar, trabalhar, crescer e ajudar no crescimento e no progresso da sociedade, que foi o que a Mirinha falou. Nós estamos inseridos nessa sociedade. Então, embora o nosso progresso seja individual, ele é coletivo porque não tem como a gente conseguir esse progresso sem lidar com as outras pessoas. Como é que nós vamos saber se nós estamos mais pacíficos, mais tolerantes, mais empáticos, mais altruístas, igual ela falou, mais fraternos, se a gente não tiver convivência? Bonito, tchau.
Então, a gente precisa de estar lidando com esses relacionamentos. Porque como é que vai alguém enclausurado testar se é paciente? Se venceu, né, a tolerância? Tem que estar em convívio com alguém. E um alguém que nos coloque à prova esse tipo de virtude. Porque esse negócio assim, eu tinha paciência, mas perdi com fulano, é porque eu não tinha. Porque uma vez adquirido, a gente não perde, né? Dá Então um tem que. boi para não entrar na briga, mas dá uma boiada para não sair. Não me provoca, não me queira como inimigo. Aí não adianta nada. E nesses infinitos ninhos de amor-luz, achei bonito isso também, Mirinha, que ele falou, ninhos de amor-luz, o verdadeiro entendimento dos soberanos códigos, e a imaginação rompe as amarras que a limitam, facultando a elaboração de incomparáveis paisagens e edificações onde vivem e se movimentam. Então, esse verdadeiro entendimento dos soberanos códigos são as leis divinas, são as leis de Deus, é o evangelho que o Cristo veio trazer para a gente, é o nosso modelo, é o nosso guia, então a gente tem que se pautar no comportamento dele. Né? Quando a Mirinha estava falando antes ali sobre a questão da gente respeitar a opinião alheia, saber como se posiciona, Jesus muitas vezes não concordou com vários comportamentos de muitos irmãos seus. Ele não aplaudiu os comportamentos equivocados, mas em nenhum momento atirou pedras nesses irmãos. Então nós também não devemos fazer isso. Temos que ter esse entendimento que é o exemplo que ele nos traz. Não é eliminando das nossas relações alguém que pensa diferente, alguém que tem um comportamento diferente. É Fulano é ter esse muito entendimento. tóxico, vou me afastar dele. Nossa, se Jesus fizesse isso, hein? Quantas Ô, Verônica, oportunidades você tem perdidas. intimidade com o livro Boa Nova de Humberto de Campos? Sim, Olha acho que lá sim. os diálogos, que ali tem muitas conversas dos Sim, discípulos com Jesus. Uns reclamando dos fariseus, outros reclamando disso, outros dizendo que Jesus estava assim, outros dizendo que estava assado. E esse livro, para mim, é uma referência. Boa Nova. É muito bom. Outro muito bom também para ajudar nisso é o Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues. é. Amélia Rodrigues. São dois livros que mostram o dia a dia de Jesus. Como é que ele lidava com as pessoas, como é que ele respondia, como é que ele atendia a necessidade de cada um. No Boa Nova, então, Humberto de Campos é um primor, porque as coisas que a gente não. Tem hora que a gente não fala assim, ah, Jesus, se o dia que eu encontrar com o Senhor, eu vou te ensinar umas coisinhas. É o que o católico fala, querendo ensinar a missa para o vigário. Onde é que já se viu ter deixado fulano assumir o cargo tal? Onde é que já se viu ter deixado Beltrano fazer aquilo assim, assim, assado? A gente vê o mundo pelo buraquinho da fechadura, É, queremos dar pitaco em tudo, e tudo. tudo, em tudo. E ele diz aqui que ele vai falar sobre essas edificações. Como que é a elaboração dessas edificações no mundo espiritual? Orientadores capazes e alunos atentos. Não adianta na escola A, B ou C ter um colegiado de professores, de mestres, de orientadores, se os alunos. Tem gente que frequenta a FEAC há 30 anos, Verônica. Nunca aceitou o convite para trabalhar na equipe Sorriso, para trabalhar na equipe do Passe, para trabalhar nisso, para trabalhar naquilo. Quer ir lá sentar, são os chocadores de cadeira. Senta igual a galinha em cima dos ovos, só que a galinha ainda tem uma função que é aquecer e chocar os ovos. Mas não quer trabalho nenhum. Então, não adianta termos uma casa espírita bem estruturada se nós ficarmos pensando em resultados. Todos os estudos que você, a Mirinha e eu já fizemos na FEAC, o que Mateus diz? Acima de tudo, fazemos para o par de ouvidos mais perto do que da nossa boca. Nós estamos nos orientando, não estamos ali como pregadores de não pregar a doutrina espírita para o povo, não é isso. Então, é muito importante que, por isso, qual que é a frase inicial do André Luiz no livro Nosso Lar?
Você lembra? Quando o trabalhador está pronto, Quando o trabalhador está pronto, o serviço isso aparece. Só aparece. que tem uns que já estão prontos, mas o serviço chega e ele faz Ele, assim, ó, ele caiu se um papel esconde, aqui. se esconde. Ah, aí você pega o papel, não sei o quê. Quando o serviço vai embora, você joga o papel no chão e volta a ficar. Como é que faz? Quantos companheiros saíram da FEAC porque não tiveram acesso a cargos na diretoria? Queriam trabalhar no departamento tal, no departamento X? Quer, quer. Ok. Aproxima-se dos atuais diretores, aprende Aprende. os bastidores. Quem veja o passe funcionando na FEAC direitinho, a escala de oradores, a escala de trabalhadores na multimídia. Ontem nós saímos, ontem não, semana passada, nós saímos do GVV e o que aconteceu? Mirinha não, Ana Lúcia, E Márcia. Márcia e eu. As pessoas saíram e nós três somos os últimos a sair. Quando eu olhei, as 4 cabines do SOS Preces fechadas. Olhei no relógio, eram 7h35. Falei, uai, Márcia, o que houve? Ela falou, só tem um plantonista nesse horário, nas terças-feiras, de 15 em 15 dias. E ele avisou hoje, mais cedo, que tem um problema de saúde na família, talvez não pudesse chegar. Vamos ficar sem plantonista até às 10 horas da noite, até às 22 horas. Eu falei, negativo. Vocês me viram na reunião mediúnica ontem? Não, eu estava no SOS Press. Vocês desçam, que eu vou. Valéria, fui à porta, dei um beijinho nela, despachei ela no bom sentido, voltei e trabalhei até às 22 horas, quando chegou o primeiro, daí a pouco chegou o segundo. Atendi mais de 20 telefonemas, de vários estados, de várias cidades. Se eu estou falando isso para poder falar que eu sou o cara? Não, para falar que serviço tem. Tem. Uhum. A gente convoca, convoca, convoca e a pessoa prefere ficar só mamando nas tetas da doutrina espírita. Então, digno é o trabalhador os seus salários. Bom, que salário que nós vamos receber? Nós estamos aqui para ganhar salário? Não, nós estamos aqui para aprender, para tomar juízo, para acordar. Mirinha, acorda, Verônica, Falcone, internautas, nós estamos aqui para isso. Agora, o que nós vamos fazer? O planeta Terra está sendo sacudido nas suas entranhas. Você viu, você viu alguns dias aí atrás o terremoto no Terremoto. Marrocos? Olha no Rio Grande do Sul o que aconteceu nos dias aí do vendaval. O planeta Terra, lugares onde nunca tiveram terremotos, lugares onde nunca tiveram vendavais, nevascas, está acontecendo. É para dizer, acorda, É, isso aí. humanidade, Um alerta. acorda, planeta Terra. Estou preocupado quem é que está sendo presidente do sindicato tal, quem é que é o prefeito, quem é que é o delegado, quem é que é não sei quem. E tô, a gente, antigamente, como é que falava? Tem um ditado, a avó Chica usava muito: coa mosquito e engole elefante. Vocês já viram falar isso? Eu não. Coa mosquito para não passar e engole elefante. Então, estão preocupados com as coisinhas. Detalhes mínimos que não vão alterar. O que é importante é a essência. A essência. É. Que eu tenho falado nas minhas falas na tribuna? Desliguem o celular, se tiver É mesmo. criança por perto, desliga o celular, se chegar alguém da família, desliga, fecha o celular, conversa dentro de casa. Conversa dentro de casa. Eu saio no Cascatinha, outro dia um me perguntou, você é candidato a alguma coisa? Eu saí do restaurante Bistrozinho, ia passar no Bahamas e vim para casa. Aí, da porta do Bistrozinho até no Bahamas, no supermercado, eu cumprimentei umas 20 pessoas ou mais. Ô, fulano, como é que tá? Ô, Beltrano, como é que tá? Não sei o quê. Aí a pessoa que saiu comigo, não me conhece, por acaso também ia fazer o mesmo trajeto meu, perguntou assim, você é candidato a alguma coisa? Eu falei, não, por quê? Achei que você fosse candidato a vereador.
Falei, por quê? Você conversa com todo Cumprimentando. mundo, você cumprimenta todo mundo. Eu falo, mas quem não comunica se estrumbica. A pessoa acha que a gente está fazendo aquilo para ganhar É, alguma coisa. é. Lembra que eu falei com a Mirinha? Dá com a mão Puxa com as duas. e toma com as suas. Não, não. Né? Pensar mesmo. Viver em sociedade. Nós somos animais, entre aspas, Sim. no ânima, Uhum. não é de animalização, não. Somos seres, na escala evolutiva, sociais. Mas somos. Sociais. E há muito tempo a gente começou a se socializar antes da gente aprender a falar. Necessidade fez com que o homem vivesse em sociedade, né? Um ambiente gregário. E o Filomeno disse que, à medida que ascende o espírito, né, que ele vai progredindo, ele vai se libertando dessa condição de escravo do trabalho, de encarar o trabalho como uma escravização, passando a realizá-lo por necessidade, alcançando o nível superior do anseio de beleza e sublimação. Meus amigos espirituais trabalham com prazer, trabalham com alegria, trabalham, não é um peso, não é um fardo aquele trabalho. E a gente ainda está naquela vidinha de pegar o calendário de 2024 e ver quantos feriados vão ter, que são dias mesmo para não serem trabalhados. Você Né? não sabe de uma coisa, os feriados que caíram esse ano, todos na quinta-feira, o ano O que ano que vem, vem, ano bissexto, vai cair tudo no sábado. Ai, meu Deus, não vai ter feriado na aí, tá quinta-feira. vendo? Mirinha, como é que nós vamos fazer, Mirinha? Já deve ter gente mesmo preocupada com isso Tem gente mesmo. Depende, choramingando. né? Depende, né? Porque para mim, que não trabalho no sábado, ficou ruim, né, gente? Verdade. Depende. E aí, Pois lembrando, Falcone até falou lá atrás, né, que quando Jesus disse, meu pai trabalha, até agora eu trabalho também, João 5,17. E ele diz que o esforço físico e a atividade braçal, tão comuns na Terra, são substituídos pela ação mental. Olha que bacana. Que plasma, que movimenta, que vitaliza e aperfeiçoa em razão do perfeito controle das faculdades psíquicas que expressam Deus no ser em crescimento. É, os amigos espirituais afirmam lá no Livro dos Espíritos, na questão 254, que a ação dos espíritos ela não é material, ela é intelectual. Então, vai chegar um momento que isso vai ficar muito mais preponderante, que nós vamos encarar que essa atividade braçal, físico, desse esforço, é na Terra, e que no mundo espiritual existe um outro tipo de trabalho que vai exigir muito mais da mente da pessoa. Então, de alguma forma, já se pode observar no planeta alguns desses aspectos de fácil presença, quando a robótica substitui seres humanos em tarefas desgastantes e a informática proporciona operações fantásticas que antes constituíam desafios nem sempre vitoriosos. Lembrando que a robótica é ciência que estuda as tecnologias e essas tecnologias associadas a uma concepção e construção de robôs. Que esses robôs, sendo esses mecanismos automáticos, vão ser utilizados em circuitos integrados para realizar atividades e movimentos, sejam esses movimentos humanos simples ou complexos. E a robótica tem uma grande aplicação em diversas áreas, desde a produção industrial, na medicina e até mesmo nas atividades domésticas. E aí eu lembro aqui uma frase de Joana de Ângeles, que diz que esses aparelhos eletrônicos, quando surgiram, com o objetivo de que nos poupasse trabalho, físico, Sobrar, braçal, e sobrasse mais tempo para esse trabalho mental e intelectual. Então, não é porque a gente coloca a roupa para lavar na máquina e vai dormir, não. É para esse tempo que estaria ali esfregando ser ocupado com uma outra coisa, né? Então, a gente tem que ter muita atenção nisso. Ele diz também que os equipamentos sofisticados da biônica, que é uma técnica de aplicação de conhecimentos, principalmente da biologia, na solução de problemas de engenharia e de design, ou seja, são recursos que o mundo espiritual está proporcionando ao planeta Terra para que a gente desenvolva o aspecto intelectual, mas que, aliado a isso, essa moralidade também acompanhe esse progresso, estimulando mais a mente, o psiquismo, o espiritualismo das pessoas. Aí ele fala também da engenharia genética, que é um conjunto de técnicas de análises moleculares que permitem estudos de caracterização, expressão e modificações do material genético, que é o DNA e o RNA dos seres vivos. Então, vários avanços na medicina vêm a partir desses estudos da engenharia genética.
Ele continua dizendo da biologia molecular, que é a área da biologia que também estuda os organismos do ponto de vista molecular, focando também principalmente no RNA e no DNA. Ele fala da computação, que está cada dia mais rápido a evolução da computação, apenas para citar alguns que chegaram ao planeta nos últimos decênios, nos últimos 50 anos. Que, aliás, né, que a Mirinha falou, que o mundo está progredindo, está melhorando, nós estamos sendo muito, eu não vou dizer privilegiado, mas assim, temos que aproveitar essa fase que nós estamos na Terra encarnados. Porque nós estamos tendo a oportunidade de visualizar uma mudança excepcional. Para trás, as mudanças que aconteceram foram muito mais lentas e num período de tempo muito mais longo. Então, dificilmente uma pessoa na mesma encarnação. Bom, vamos lembrar que nós, não, quando reencarnamos, não existia o aparelho de televisão, não eram todas as casas que tinham, né? E olha a evolução da televisão, olha a evolução do telefone. Não eram todas as pessoas que tinham telefone físico. Eu sou do tempo que tinha que ir na telefônica e pedir uma ligação, né? E às vezes eu ligava, minha mãe ia ligar para minha avó, minha avó não tinha telefone, a vizinha falava, ela vai ligar daqui a pouco, vem para cá. Ela já ficava lá aguardando. Então, e olha o que a gente tem hoje. Então, num período de tempo tão curto, quantas coisas aconteceram? São materializações de quê? Desses instrumentos das esferas espirituais. Falcone uma vez contou, alguns anos atrás, de um aparelho que ele viu descer do alto da FEAC, né? Que era uma coisa, uma tela, que a gente não sabia o que era. Então ele falou, era uma tela muito fininha e que ali Tipo eram no filó. né? E que eram projetadas imagens. Não foi isso? Aí ficou todo mundo olhando para ele assim, falei, gente, o que é isso? Do que ele está falando? Ninguém entendeu nada. E o que a gente tem hoje? O que é um tablet? O que é a tela de um computador fininho? O que é uma televisão que a gente tem hoje? Quanto mais fina é a tela. Então, quer dizer, alguns anos atrás, o mundo espiritual já tinha esse equipamento. Quando André Luiz descreve também a televisão, lá, né? Não era tão popular aqui ainda estava ainda caminhando, começando os primórdios da TV, e André Luiz já vem trazer aquilo para a gente. Então, isso aí, esses instrumentos são encarregados de quê? De aumentar o progresso humano e acelerar a transição do mundo que nós estamos vivendo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, esses espíritos que mergulham em um grupo social, que vem do além-túmulo e que vieram, e aqui ele vai fazer uma viagem pela história. Ele vai falar no século V de Péricles, que foi a maior personalidade política deste século, lá na Grécia Antiga, e se corporificaram. Então, são espíritos que estavam no mundo espiritual, se prepararam e que vieram e reencarnaram como figuras que a gente conhece da história. Praxíteles, que era um dos mais famosos escultores da Grécia, Ésquilo e Sófocles, poetas gregos, entre outros, e aí ele vai citar Sócrates, Platão e Aristóteles, filósofos, sendo que um é discípulo de outro, né? Platão, discípulo de Sócrates, Aristóteles, discípulo de Platão. Leucipo, Lucrécio e Demócrito são filósofos da época pré-socráticos, e depois avança para os dias de Caio Júlio César Otaviano, que foi o primeiro imperador romano. Depois ele fala de Marco Aurélio, outro imperador, Tito Livio, que foi um historiador, Mecenas, que foi um conselheiro do imperador e que ele patrocinou a produção de vários artistas e poetas da época, por isso que hoje quem produz artes é chamado de mecenas. E sucessivamente na escola neoplatônica de Alexandria, isso no século III, depois no período medieval, que foi de 476 a 1453, o Renascimento entre o século XIV e o século XVII, até os dias atuais, alterando o planeta nas suas variadas expressões. Então, o que isso está demonstrando aqui que o Filomeno, aquilo que a Miriam falou, está melhorando ou está piorando? Olha o progresso, olha o ciclo, né, dos espíritos que vêm, atuam, retornam ao mundo espiritual, se preparam, retornam de novo para ajudar a alavancar esse progresso. E quantas fases diferentes da história, dentro do mundo conhecido da época, daquilo que o mundo oferecia, o avanço que eles conseguiram fazer em diversas áreas neste período. Né? Então, temos que agradecer também termos chegado até aqui a vários desses espíritos que contribuíram para isso
E E que tantos outros que vão estão aí. retornar, Tornar. estão todos programando para voltar. Espíritos de capela que foram, estão voltando em agradecimento a Jesus. E essas artistas, todos do período do Renascimento, todo do período socrático, essa turma toda assumiu o compromisso, estão voltando já estão reencarnando para acelerar o progresso nas artes, na política, na comunicação. Tem recurso? Tem. Tem. Quer dizer, teve um avanço intelectual maior, agora Sim, vai vir em paralelo a tudo isso o avanço social. Isso vai gerar um melhor padrão moral, as duas asas do pássaro. Agora tem que dar tempo ao tempo. sim, Nós estamos crianças brincando com os eletrônicos. é verdade. Então, E aí ele finaliza o capítulo dizendo que a vida social no além-túmulo, real e formal, ativa quanto grandiosa, é o celeiro de luz, de onde a divindade transfere para o mundo físico os germes de vida, de beleza e de sabedoria, a fim de arrastar nas suas redes de amor e de serviço os espíritos ainda tardos ou renitentes na ignorância, que igualmente irão viver nesses pousos de plenitude da erraticidade quando libertados da canga das paixões e das impurezas morais. Ou seja, tem chance para todo mundo. vamos que vamos, não podemos desanimar. Claro que não. E outra coisa, se a Mirinha desanimar, nós dois agarramos ela e jogamos ela para frente. Se eu desanimar, vocês duas me dão um pontapé no traseiro, como diz o outro, e põe para frente. Se a Verônica desanimar, te agarra ela pelos cabelos e puxa. A união faz a força. É isso mesmo. A união faz a força. Kardec chega a dizer, Verônica, que é preferível ter vários centros espíritas, vários agrupamentos espíritas espalhados pelos bairros da cidade, onde as pessoas se conheçam, se chamem pelo nome, a termos uma catedral do espiritismo no centro da cidade. Então, temos que pensar nisso. Socialização. Lei de sociedade. Vamos ver a terceira parte do livro dos Espíritos. Está lá. As leis morais. Vamos trabalhar nisso. O planeta Terra, os amigos espirituais nos informam que demora 9 séculos a se transformar em planeta de regeneração. Mirinha, Verônica, Falcone, vamos devagar. Vamos parar com esse negócio de encontro com Filomena. Nós temos 9 séculos pela frente. Eu quero sair dessa encarnação em condição moral melhor do que quando eu cheguei. Principalmente naqueles pontos que eu não quero que vocês duas saibam, mas que eu sei, porque eu sei que onde dói o meu calo, Uhum. eu preciso acelerar o meu É isso aí. progresso. A Mirinha sabe os dela. Faz de tudo para esconder de nós dois. A Verônica sabe os dela. Faz de tudo, mas a Verônica sabe onde é que o calo dela vai. E você, internauta? Nós não temos também que chegar assim, Verônica, olha aqui, me ajuda, eu estou com esse problema, Mirinha, estou com esse. Nós não temos que abrir a nossa vida. Ninguém tem tempo para. Porque também daremos oportunidade para todo mundo abrir o livro da vida deles. Abrir a caixa preta. A caixa preta do avião, quando o avião cai, é aberta por engenheiros específicos naquilo. Por isso nós temos atendimento. Hoje me ligou uma pessoa dizendo, Falcone, me ligou para o consultório. O telefone tocou, eu não identifiquei o número, mas alguma coisa me disse, atende. Eu raramente atendo. Atendi. Eu estou falando com o Armando Falcone? Sim, senhor. Meu nome é fulano de tal, eu sou amigo de Beltrano, eu estou com um monte de dúvida na doutrina, que dia que eu posso marcar com o senhor na FEAC para o senhor me esclarecer umas dúvidas? Toda segunda-feira eu estou na FEAC. Pode chegar às 19h30, que eu vou encaminhar o senhor para pessoas com recursos e possibilidades de auxiliá-lo nas suas dúvidas. Ah, mas eu queria com o senhor. Nas segundas-feiras eu tenho outras tarefas. Que outro dia da semana? Todos os dias da semana, nós treinamos um grupo de pessoas na FEAC para essa tarefa. Se o senhor tem dúvidas. Ah, então segunda-feira o senhor está lá? Estou, vou lá. Ok, veio. Então vamos trabalhar. Uhum. Agora, nós não podemos mudar a nossa vida
para agradar a pessoa. Ah, viu? Ele quer aprender comigo, quer dizer que eu sou melhor do que fulano, do que meu... Olha o ego, Falcone. Trabalhamos em equipe. Trabalhamos em equipe. Os dedos da mão. Vou perguntar para as duas. O pai e a mãe chegam dentro de casa à noite, está lá o filho de 10, de 8, de 7, de 6, cada um com uma característica, igual os dedos da mão. Como é que ele tem certeza que são todos da mesma família? Que fazem parte das mesmas mãos do pai e da mãe? Você sabe, Mirinha? Você sabe, Verônica? Quando dorme, olha aqui, os dedos ficam todos do mesmo tamanho. Deu para entender? Olha aqui. Uhum. Cadê a Eu nunca régua? tinha reparado isso. Ah, Vivendo olha aqui. aprendendo, Mirinha. Aqui, ó. Um gosta mais de matemática, o outro de música, o Isso. outro não gosta de nada, um bebe, o outro fuma, um xinga. Ó, deitou na cama, dormiu. É tudo do mesmo tamanho. É tudo da mesma família. Por isso, se o seu filho, se a sua filha tiver comportamentos diferentes daquele que você gostaria, para de achar que você é culpado. A não ser que realmente você saiba que a criatura tomou aquele rumo por negligência sua. Onde que eu errei com esse menino? Onde que eu errei com essa menina? Você não errou, não. Ele tomou, cresceu e tomou atitudes próprias de acordo com as suas tendências desta ou de outras reencarnações. Eduquei todo mundo do mesmo jeito. Aí você pisou na bola, porque você tinha que prestar atenção. Um tem que puxar mais a orelha, outro tem que empurrar para frente, outro tem que puxar para trás com o freio. Se você for um pai e uma mãe socializados, você vai ver que cada um tem diferenças. Mas não importa. Agora, não precisamos esperar 9 séculos de jeito nenhum. Temos o mapa do tesouro e o tesouro nas mãos. Ler pelo menos 30 minutos por dia. Allan Kardec, para abrir a sua, a minha, a nossa mente. Chega por hoje, né? Senão daqui a pouco vai virar um seminário. Vamos lá? Mirinha, suas palavras finais. Vai, Verônica, fala você primeiro, enquanto. Até que dar corda no computador dela lá. Agradecemos a companhia dos internautas, um capítulo muito bom, muito rico. Tem muita literatura desse respeito também, quem quiser aprofundar mais. E contamos com vocês para a próxima semana. Mostra a capa do livro aí, Verônica. Qual que você quer que eu mostre? Esse que você mostrou da imagem aí do. Ah, porque eu estou com os dois aqui, eu estou com imagem e estou com Ah, não. cidade. Essa é a imagem Mas do você além. está com a mão em cima da letra, pega de lado. Esse aí é o Imagens no Além. É o É, primeiro. Não, esse é o segundo. é o segundo. O primeiro é o O Cidade no primeiro é esse Além. aí, ó, Cidade no Além, Igorina Cunha. E tem esse Agora aqui os dois, também. E tem aquela esse, Colônias Colônias Espirituais. Espirituais. Uhum. Agora os dois estão Estão juntos, vindo formando um juntos. caminho. Isso. Uhum. Tá bom? Hoje, Mirinha, né, o computador dá uns negócios aqui, né, mesmo? Aqui. Mas assim, eu fiquei pensando qual que é a mensagem que esse capítulo trouxe, porque quando eu comecei a estudar esse capítulo, eu senti uma certa dificuldade em fazê-lo, porque me foge, me escapa um tanto de inteligência para tal, né? Aí eu fiquei pensando depois, ao longo do estudo, e agora ouvindo os colegas e ouvindo o que eu falei também, sentindo a presença dos benfeitores conosco, e me veio a seguinte mensagem: floresça aonde você está plantado. Joana sempre fala isso. E eu vou fazer um testemunho aqui para vocês. Eu sou uma pessoa muito geniosa, muito difícil, e eu tenho melhorado a cada dia. E eu tenho feito meu trabalho dignamente lá no meu trabalho profissional. Eu tenho tentado florescer e fazer com que as pessoas cheguem perto de mim e saiam melhores. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Ah, Miriam, você já está uma santa. Quem dera, quem dera. Eu luto muito com a Mirinha, mas eu acredito que é possível. Eu também não vou esperar 9 séculos. Eu não vou mesmo. Eu esperei, acho que foram 30 anos para comer beterraba.
eu precisei reencontrar o Falcone e a Kátia, para eles me ensinarem a comer a danada da beterraba, que hoje, assim, eu amo, não vivo sem, viu, gente? Eu como todo dia. Mas, assim, eu não vou esperar novos séculos. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou muito satisfeita comigo, porque eu tenho feito um trabalho com a Mirinha digno de me melhorar a cada dia. Não estou agradando ainda, viu, gente? Vocês podem ter certeza. Mas aí a Verônica me lembrou hoje Jesus. Jesus não agradou todo mundo, né? E ele foi fantástico. Claro que eu não posso me comparar a ele em momento nenhum, mas ele é o meu modelo e guia. Isso. Então, hoje, eu estou uma mirinha melhor do que eu fui ontem. E é possível. Naquilo que você tiver de dificuldade. Mas não vou esperar 9 séculos, não. Eu vou antes. Pode ter De certeza. jeito nenhum. Um beijo, até semana que vem. Que bom, Verônica, que só ela que é geniosa. Nós dois já vencemos isso, né, Verônica? Graças ao nosso esforço, né? Nós não temos esse negócio de gênio. Nós temos genialidade, generoso. Como é que é? Como é que ela falou que ela é? Geniosa. Genioso, não. Nós temos gênio, nós somos gênios, né, Verônica? Quem dera. Cresça, Mirinha. Aqui, é porque você está no andar de baixo. Olha aí. Não, mas no caso aqui, eu olhando você, eu estou no andar de cima, tá? Tá me olhando onde? Embaixo ou em cima? De baixo. Ô, Tô em Verônica, cima. e ela mora mais perto de Deus do que nós. Ela mora no Jardim de Alá, minha filha. Assim vai lá. Vamos, então, encerrar a reunião de hoje, agradecendo o trabalho anônimo, né, nos bastidores da Jussara, mais do nosso querido Chaves, o trabalho da equipe que coloca as nossas que colocam as nossas redes sociais no ar, e dizer, assine os canais, divulga o Instagram da FEAC, divulga meu Instagram, divulga o Falcone Espiritismo, divulga o FEACnet. Vamos divulgar as coisas boas e multiplicar bênçãos. Multiplicar bênçãos. Agradecendo e dizemos, amigo e mestre Jesus, que essa primavera que começa amanhã possa vir com mais flores e menos dores, consolando-nos para que possamos consolar, ensinar, compartilhar, aprender, crescer, repreender a nós mesmos, mas ao próximo darmos o melhor, para que eles possam nos ajudar com seus ensinamentos e exemplos, e nós possamos ajudá-los com os nossos exemplos e ensinamentos. Sustenta a nossa fé através dos bons espíritos que nos assistem e protegem, e que a vida seja de abundância, de resultados e de fartura de oportunidades, cada dia mais, para todos os seres sensíveis. Que assim seja. Muito bem, meninas. Semana que vem o capítulo é o 15º e o título é O País dos Sonhos. Mas não é a Ilha da Fantasia com aquele anãozinho, não, tá? É o País dos Sonhos, tá bom? Saúde e paz até lá, se Deus quiser e Ele quer. Leiam, estudem, vamos que vamos, juntos e misturados.